Mateus 6,16. Quando jejuares, não mostrem uma aparência triste como hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fale conosco, age, amado Espírito Santo, em nome de Jesus. Pode sentar-se. Amados, por que hoje, nesta manhã de domingo, nós estamos falando sobre jejum? Nós, todo ano, nós fazemos 21 dias de jejum. E vai começar no dia 3. Dia 2 é domingo, se eu não estou enganado. Na meia-noite do dia 3, quando virar, nós começamos, de novembro, no mês que vem. Então nós vamos informar, nós vamos dar umas explicações, até que os irmãos possam se preparar, entender por que fazer, né? E nós vamos começar no dia 3 e vai fechar no dia 23, no domingo. Amém? Então esse texto aqui de Mateus, vindo agora para a palavra, esse texto de Mateus é o discurso de Jesus, um dos maiores discursos que a Bíblia relata, né, que Jesus fez. Jesus estava com seus discípulos, seus seguidores, e ele viu um monte, e ali ele subiu e começou a falar, a ensinar as pessoas. E esses ensinamentos estão no Mateus 5, 6 e 7. Por isso é um dos maiores discursos de Jesus na Bíblia. E nesse momento Jesus ele faz os seus relatos, ele ensina sobre os valores do reino, ele vai falar sobre o relacionamento, como se deve viver em relação a Deus e ao próximo. Então no capítulo 5 ele fala sobre a bem-aventurança, relacionamentos também. No capítulo 6 ele já vai dar orientações sobre viver em fé. E é esse capítulo que nós lemos aqui, ele vai fazer esse relacionamento. Ele vai abordar sobre oração, sobre jejum, sobre o amor. E no capítulo 7, já para o fechamento, ele já vai concluir falando a importância de nós não julgarmos as pessoas, as características do reino. Ele vai também relacionar aqui as motivações corretas, né? E que há uma porta larga, uma porta estreita, e fala sobre aqueles que entendem a obediência, e esses que entendem a obediência, ele vai fechar o assunto aí, aqueles que colocam a sua casa sobre a rocha, aqueles que estão na obediência, e aqueles que têm feito da casa sobre a areia, aqueles que andam em desobediência. Eu não vou falar todo o capítulo, mas eu dou assim esse apanhado, mas quero falar sobre o capítulo 6, nesse tema que é oração e jejum. Sabemos que a oração é muito importante, os próprios discípulos pediram a Jesus para orar, mas você depois vai observar que eles nunca pediram a Jesus como jejuar. Mas, nos capítulos anteriores, quando Jesus é chamado ao ministério, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo leva ao deserto para que ele fosse tentado. Mas acontece um fato muito importante, que nesse período, até ser tentado, ele fez um jejum de 40 dias. Esse jejum de 40 dias não é para qualquer um fazer. Tem que ter um preparo muito grande. Eu não trouxe aqui, mas eu li um livro do Luciano Subirá, A Cultura do Jejum, né? Que eu recebi há 2 anos atrás. Nós somos 25, vem 23, do pastor Tadeu, pastora Cristina. Um livro muito bom, que fala sobre a cultura do jejum. E ele vai dando ali todos os aspectos, né, orientação para quem precisa saber. Às vezes você observa que é uma coisa que não se faz e as pessoas deixaram de fazer. Às vezes diz que é difícil, porque vai mexer com alimentação, com desejos, né, com sabores, com cheiro. Às vezes a gente está sem fome, mas sente um cheiro gostoso, parece que o apetite abre, né? Não é assim? Você está sem fome, mas a pessoa começa a preparar uma comidinha ali. Vai comer, não, estou sem fome. Mas na hora que preparou, me dá um pedacinho. A gente sempre quer um pedacinho. E Jesus, ele fez esse jejum, a gente chama o jejum normal. Existe jejum parcial, jejum normal e jejum total. Jesus fez o jejum normal, onde ele não se alimentava, mas bebia água. E ali a palavra de Deus diz que depois desse jejum, ele é tentado
e ele vence a tentação, né? A capacitação do Espírito Santo. E a gente vê a importância do jejum. A gente também vai observar mais à frente, eu vou dar os textos, em Mateus 9, versículo 14 e 15. E a gente vai ler esse pedacinho, Mateus 9, 14. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Eles estranharam. Eles estranharam porque era uma prática o jejum. Haviam dias diferentes para os fariseus, para que os fariseus faziam datas diferentes da semana, jejuavam 2 vezes. Mas eles estranharam. Por que os discípulos de Jesus não faziam Jesus? Jesus vai responder: como pode o convidado do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com ele? Então Jesus mostra que essa questão do jejum era uma questão muito de entrega, sim, mas que eles precisavam entender que Jesus estava presente. Jesus falou que eles não iam fazer o jejum, mas eles estavam questionando essa questão dessa prática que eles não se envolviam. Então o Senhor estava assim, no momento que está o noivo, a alegria. No momento que está o noivo, a celebração. E quando o noivo for tirado, virão dias, quando o noivo lhes for tirado, então jejuarão. Jesus está falando não daquele momento, mas um dia ele ia subir os céus e os seus discípulos iam jejuar. E até a importância do jejum. Então quero que você já quebre essa dificuldade, entenda que é importante você fazer um esforço para que você possa jejuar. Nós deveríamos ter um costume de jejuar pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana, e a gente vai explicar mais à frente quais são essas necessidades, porque o jejum também é uma arma espiritual. A oração é uma arma espiritual, mas o jejum também é uma arma espiritual poderosa, e que nós precisamos. E Jesus ele vai quebrar toda essa questão, porque ele vai mostrar aqui no capítulo, no texto que eu falei agora, coloca outra vez ali, por favor, no 14, né? E passa um pouquinho. Mateus 9. Eu quero mostrar um detalhe aqui aos irmãos. Aí depois que ele responde isso, virão dias que, quando o noivo ele será tirado, então jejuarão, ele vai assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se o vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservarão. Então Jesus está mostrando aqui nessa passagem que há uma mudança de ciclo que vai ser importante, não vai ficar baseado numa lei, mas num novo ciclo que o Senhor está estabelecendo para o reino. Não pode se estabelecer-se agora o que o Senhor tem para o processo do jejum com uma prática antiga, mas Jesus está estabelecendo uma nova aliança e um novo momento para que essas pessoas que vão fazer o jejum entendam. Então não pode se colocar algo novo num remendo, numa roupa, porque vai rasgar. Então o Senhor vai estabelecer assim que os cristãos eles precisam entender que jejum é importante. Eu lembro que no dia 15 de novembro, e eu observei homens de Deus falando sobre isso, quando eu era novo, 15 de novembro, as igrejas se levantavam para fazer o jejum diário do ano, né, de 15 de novembro, para orar com avivamento pela igreja. Então todas as igrejas se reuniram. Como fizemos agora essa semana, teve um evento sexta e sábado no Rio, que teve aqui na Praça Sans Penha, de oração, de louvor, mas não teve só aqui não, teve Copacabana em vários lugares. Alguns irmãos da igreja foram, fiquei feliz, nos representaram, nós não tivemos a oportunidade de chegar, os irmãos sabem o motivo, né? E nós eu cuido da minha sogra, junto com a minha esposa, e tivemos dificuldade de ir. Então, é esse movimento que nós precisamos fazer. Irmão, às vezes nós queremos orar e não pegamos armas importantes, armas que são tão diretas, porque ela vai mexer com a questão da nossa alma.
A palavra de Deus diz que Paulo vai falar que é uma luta interior, é uma luta da nossa alma com o nosso espírito, porque a nossa vontade, as nossas emoções estão muito ligadas a essa carne. E como eu consigo vencer? Eu não consigo vencer, você não consegue vencer. A gente precisa do poder do Espírito Santo, amém? E não é só o falar em línguas, também falar em línguas, mas eu preciso do poder do Espírito Santo como algo que vai trazer um domínio próprio, levantar o meu domínio próprio, esse fruto do Espírito, para que eu possa vencer as minhas fraquezas, as minhas debilidades. E aí eu preciso buscar no Senhor essa arma do jejum. Porque nós temos alma, corpo e espírito, mas a gente pode colocar assim, espírito, alma e corpo. A alma está muito ligada ao corpo. Nós fazemos coisas e porque nós estamos muito ligados a esse sistema. Então, como o espírito vai trabalhar, ele precisa ter uma ação de alimento, sim. A pessoa fala, a quem você alimenta, né, você serve. Mas a gente precisa ter uma condição de buscarmos a Deus para que a nossa alma fique subordinada ao espírito. Se a nossa alma for subordinada ao espírito, o corpo começa a agir conforme Deus quer. Você entendeu isso? A palavra de Deus diz em Hebreus que a palavra do Senhor, Hebreus 4:12, coloca para mim. Hebreus 4:12 vai falar assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. É uma ação que só a palavra, a presença de Deus faz. Então, quando a minha alma está muito forte, quando eu não consigo vencer algumas etapas, naturalmente, sabe o que nós fazemos? Irmão, o senhor pode orar por mim? Amado, você pode orar por mim? Pastores, vocês podem orar por mim? Então a gente busca essa ajuda. E a palavra de Deus, e tudo bem, é importante. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Quando eu entendo o poder de Deus na minha vida, e eu estou numa dependência, eu estou numa fraqueza, eu estou debilitado na fé. Vamos falar fraqueza aqui no sentido de debilitado na fé. Eu preciso buscar a força do Espírito Santo. Porque aqui a minha alma, vamos fazer assim, né? Porque meu dedinho está... Mas a alma está muito ligada ao corpo. E eu preciso buscar na palavra força, porque a palavra consegue dividir alma e espírito. E começa a trabalhar no meu espírito. E começa a trabalhar, e eu começo a sentir força. Por isso que quando você ora, quando você busca armas espirituais para você, primeiro essa arma espiritual é para a sua vida. A gente acha que a arma espiritual é para fazer guerra com todo mundo. Não, a arma espiritual começa para mim, para a minha vida, para nossas vidas. Porque o primeiro gigante que eu tenho que vencer é o meu eu. Não é o gigante que está lá fora. O gigante que eu tenho que vencer é o meu eu. Então, como eu venço se eu não tenho força para vencer? Isso está dentro de mim. Então eu preciso desta palavra que vai dividir alma e espírito. E vai começar a trabalhar. E aí eu vou buscando a Deus. E na busca, às vezes é difícil buscar. A gente sente, não é difícil de impossível. É difícil porque quando a gente pensa em buscar a Deus, dá sono. Quando a gente pensa em buscar a Deus, tem telefone tocando. Quando a gente pensa em buscar a Deus, a criança chora. Quando a gente pensa em buscar a Deus, alguém, uma situação importante do trabalho aparece. Então tudo isso que a gente fala assim, vou buscar a Deus, o sistema... o universo vai contra nós, né? Ele reage contra nós, ele age contra nós para que você não busque a Deus. Então eu preciso de um esforço. E a palavra de Deus diz, o jejum te ajuda. O jejum te ajuda nisso. Então é um momento de a gente entender os propósitos desse jejum. Deixa eu dar alguns exemplos rápidos e bastão na palavra de Deus. Eu quero falar do 2 Crônicas 20, versículo 3. Todo mundo conhece esse texto é maravilhoso, essa mensagem é maravilhosa. Eu creio que na semana que a pastora Cris pregou, falou sobre isso, não foi, pastora? Vamos ler esse versículo. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Aconteceu um fato aqui nessa história bíblica. Esse rei, ele ficou assustado porque os moabitas e amonitas vieram contra ele. Era uma multidão.
Olha só o que aconteceu, um fato real, um acontecimento de guerra, e era uma multidão, e de repente, quando ele observa, ele fica alarmado, assustado. E não é assim que nós ficamos quando a gente se encontra numa situação difícil? A gente não fica assustado, abala a nossa fé, e a palavra de Deus diz que ele vai consultar o Senhor e proclama um jejum. Ele vai fazer um jejum. E aí é importante entender isso. Pastor, o jejum, nesse sentido, e é bom a gente colocar essa palavra, esse pensamento que muitas vezes as pessoas têm, não vai mudar Deus, você já sabe, não vai mudar Deus. Deus é imutável. Deus é. Mas o jejum ajuda os seus filhos. Chegará momento, quando os fariseus vieram perguntar, os discípulos de João Batista vieram perguntar, eles dizem, haverá um agora não, estou aqui presente. Mas chegará um momento que eles vão precisar jejuar. Chegará um momento que eles vão precisar clamar a mim, eles vão precisar dedicar-se um pouco mais. Ter um enfrentamento das coisas externas também. E a palavra de Deus diz que Josafá, ele vai fazer um jejum, né, chamado jejum total. É um tempo curto, mas ele bota todo o reinado para não comer e não beber nada. Mas foi tão rápido que a palavra de Deus diz que vem a resposta do Senhor, né? Jaziel, ele recebe a palavra, e aí eu quero colocar lá, eu não abri aqui, mas é importante a gente ter essas porções. 2 Crônicas 20. Olha aqui. E então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trisneto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia, e disse: escute todos os que vivem em Judá, em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Quando a gente jejua, haverá resposta. Nesse caso, presta atenção, nesse caso a resposta precisava ser urgente. A situação já estava ali à frente. Vai ter um momento que você vai jejuar e Deus sabe que a resposta precisa ser urgente. Nós tivemos essa semana, né, a minha esposa, ela viu uma necessidade de fazer jejum. Ela disse: Pedro, eu vou fazer um jejum agora. Preciso fazer esse jejum. Eu vi que era uma necessidade. E a resposta precisava ser urgente. E dentro das 24 horas, a resposta veio. A resposta veio. Porque precisava ser urgente. Então vai ter momento que você vai orar, mas você vai fazer uma dedicação. Vai fazer, nessa situação foi um jejum total. Sem água e sem comida. Porque era um tempo pequeno. O jejum total não pode ser feito mais de 3 dias. Deixa eu te dar uma explicação. Não pode ser feito mais de 3 dias. Você não vai aguentar ficar sem água. Então o jejum total tem um objetivo. Então esse homem de Deus fez, esse rei, ele teve a resposta. A fé dele se abalou, ele ficou alarmado. Mas assim que ele fez o jejum com todo o povo, o Senhor trouxe a resposta. Aprenda uma coisa. Nós temos novembro, nós vamos começar um jejum. Você vai ouvir na sua mente e diz: para que eu vou fazer jejum? Não há necessidade. Não. Eu espero que o Espírito Santo fale com você hoje e diga assim: faça o jejum que eu vou ser contigo. Eu vou te trazer resposta. A porta que está fechada vai se abrir. Eu vou me agradar disto. É um esforço seu. Não tem nada a ver com Deus. É um esforço. Deus se agrada dessa determinação que a gente tenha para os nossos objetivos. Então, ele viu resposta. Outro exemplo, Neemias. Vamos lá, Neemias. Neemias é muito interessante. Porque você vai pensar assim: não, Neemias, ele fez o jejum de 1 dia, 2 dias. Você vai ver que não foi. Palavra de Deus, eu vou ler uma porção, não vou ler todo o versículo, mas para que você possa entender. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, entre novembro e dezembro, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com outros homens. E ele perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro
estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Ele sentiu o problema. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Então disse, sabe quanto tempo ele orou e jejuou? 120 dias. 4 meses ele orou. Ele colocou propósito, porque ele precisava fazer alguma coisa. E ele faz essa oração aqui. Ele começa a orar ao Senhor do céu, Deus grande, temido, fiel, aliança e misericórdia com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. E aí ele vai, vamos ler o versículo 6. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos, e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos. E aí ele começa a falar e diz, estes são os teus servos, o teu povo. Tu resgataste com o teu grande poder, com o teu braço forte. Senhor, que teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. E aí diz que nesse mês de Nissan, lá em março e abril, ele vai diante do rei e o rei vê ele cabisbaixo. E isso não era possível chegar perto do rei assim. Mas por causa, aí você vê o poder da oração e jejum. Porque ele poderia ter o problema da sua função, porque ele chegou com o rosto triste. Mas sabe o que aconteceu? Desde o rei o repreendê-lo, perguntou, o que está acontecendo? Né? Sabe quem vai quebrantar o coração? É o Senhor. Sabe como você pode fazer o Senhor quebrantar o coração diante de um problema sério? O jejum. A oração e o jejum. E esse jejum foi importante para que ele pudesse chegar e falar. E por ele ter falado, ele teve a permissão de levar a solução para o seu povo. Amado, pode ser que a sua oração, você faça, eu vou fazer 21 dias de jejum, pastor. Nós vamos já explicar isso aí. Mas vou fazer 21 dias de jejum? E qual é o efeito? No 22º já vou ter resposta? Pode ser que sim. Mas pode ser que a tua resposta venha em março do ano que vem. E aí você vai lembrar que o jejum que você fez, a oração que você fez, quando chegar na virada do ano que vem, quando chegar no ano que vem, você vai, isso aqui é a resposta da minha oração. Então, amados, entenda o tempo de Deus. Mas não permita que a sua mente, ou qualquer palavra, fale assim, eu não consigo. Diga, eu consigo. Eu consigo. Amém? Esse jejum parcial. Esse é o jejum que nós vamos fazer. É que escolhe o momento para comer. Ele trabalhava. Como ele vai ficar com fome? Como ele vai ficar sem comer? Então ele fez o jejum parcial e chegava diante do rei, trabalhava, copeiro e tal. E ele continuava, abria o jejum, fechava o jejum. E aí Deus trouxe a resposta para ele. Outro jejum foi de Esther. Esse foi o jejum total. A Esther, vocês conhecem esse texto de 4,16? O livro você conhece, a história. Mas não vamos pegar só esse versículo 4,16. Amado, olha, o jejum tem um efeito poderoso. Eu sei que a Bíblia mostra vários detalhes, mas eu quero só, a partir agora, para o Novo Testamento. E a gente precisa estar sensível a isso. Por que devemos jejuar? Para nos aproximarmos de Deus. O jejum, ele vai tirar aqueles desejos da nossa alma. Alguém estava falando para mim, pastor, eu não consigo me livrar do cigarro. E eu entendo, eu entendo.
Eu entendo a sua dificuldade. Aí a pessoa fala, não, você tem que tomar vergonha na cara, você é cristã. Você não pode, você está no evangelho há muito tempo. Como você não consegue parar de fumar? E a gente não consegue entender que há um aprisionamento. Há uma questão também da nicotina que está no sangue. E aí, mais a força, aí a gente fica com a dificuldade de vencer aquela situação. E eu tenho me questionado que às vezes a gente critica uma pessoa que tem algum vício e às vezes tem o vício de comer muito. A gente está com a barriga cheia e a gente quer comer mais. A gente fala que não vai comer, mas isso torna-se um vício. E a palavra de Deus diz que isso é uma glutonaria, a gente não consegue vencer. Amém, igreja? A gente não consegue vencer. Mas a gente consegue criticar alguém porque não consegue parar de fumar. Porque não consegue parar de beber. E a gente tem que ensinar um caminho para que ela possa vencer. E um dos caminhos é o jejum. Uma das armas é o jejum. Porque quando você jejua, você vai ter força. E o Senhor vai te libertar. Então você que está me ouvindo, pessoas que essa mensagem tem chegado a muitos lugares, e você tem tido dificuldade em algumas áreas, jejue. Coloca isso diante do Senhor. As nossas dificuldades. Irmão, o jejum faz bem. O jejum faz bem para a saúde. Não vamos entrar nem nesse caso. Você pode procurar, fala com os médicos que temos aqui, fala o efeito do jejum, a importância do jejum. Mas essa importância é espiritual que eu estou falando. Então, é importante que você observe isso. E quando eu jejum, a primeira coisa que eu vou me preocupar é me aproximar de Deus. Eu vou jejuar por quê? Porque eu quero ganhar um carro, eu quero porque as portas... Não, isso é secundário. A primeira necessidade que eu tenho de jejum é me aproximar de Deus, ter direcionamento dele, ficar sensível à sua voz. Porque se eu for sensível à sua voz, eu não vou ficar com aquela dúvida. Sabe uma das coisas que nós muito perguntamos? Senhor, foi tu mesmo que falou? E você fica com a dúvida. Aí você quer que Deus faça mais coisas, porque não, Senhor, dá mais uma resposta. Teve um homem de Deus que fez isso lá no passado. Só mais uma aí, porque eu estou com uma dúvida. Vamos aqui. Não, Senhor, mais uma. Senhor, sabe o que está faltando? Sensibilidade. E o jejum te dá essa sensibilidade. A gente quer o dom de tudo, mas nós quer se entregar para que Deus trabalhe no nosso coração, na nossa vida, amado. E a gente precisa fazer isso, Senhor. Eu preciso fazer o jejum. Eu tenho que entender isso. E eu coloco essa palavra, esse momento do jejum que vamos iniciar no mês que vem, eu coloco isso muito importante para mim também. Quantas coisas que eu tenho que resistir, né? Porque quando você fala assim, eu como muito porque fico nervoso. Mas o meu nervoso é esse jeito aqui. Eu estou nervoso. Tá, pastor? Eu tenso com muitas coisas, mas minha atenção é assim. Eu falo, eu sorrio, eu não grito. Porque Jesus me curou, lembra disso? Quando Jesus cura mesmo, né? Porque você que está me conhecendo pela primeira vez, eu era chamado nervosinho. Falava qualquer coisa comigo, pulava em cima e brigava. Eu já contei isso aqui, mas tem gente que não sabe. Então você tem que saber por que eu estou falando que eu estou nervoso. Aí a pessoa falava, eu lembro que eu já falei aqui, mas tem que repetir. Eu gostava de telequete. Telequete é uma coisa da minha época, vocês não sabem o que é isso. Se chamava telequete. Tinha o Ted Boy Marino, o Verdugo. Tinha essa turma toda, era uma maravilha. Verdugo estava assim. O Ted Boy Marino era um lourinho que ele fazia, acontecia. E eu gostava do Ted Boy Marino. Então quando alguém me invocava, eu achava que era o Ted Boy Marino. Eu pulava com os pés em cima do peito das pessoas. Só que às vezes eu fazia isso com gente muito mais forte do que eu. Aí o que acontecia depois que eu pulava? Apanhava. Não era muito bom esse Ted Boy Marino que eu fazia, não. Mas Jesus me curou. Hoje eu não tenho esse nervoso mais. Mas as minhas tensões existem, porque tem um emocional aqui dentro. Então o que eu tenho aprendido quando eu estou observando esse tal de jejuns? Qual é a luta que eu preciso vencer?
essa ansiedade. Eu não posso comer mais do que eu preciso. Sabe qual é o efeito disso? Barriga grande. Você fica enfermo. Você fica inflamado. Entende? É isso aí? Você se inflama, come. Aí depois diz, Jesus, me cura. Toma vergonha, para de comer. É isso que você vai falar. Então o jejum vai me dar equilíbrio para meu autodomínio controlar. Eu falei, não vou comer, já estou alimentado. Isso seja para o cigarro, seja para os vícios, seja ele qual for. As pessoas às vezes não conseguem largar certos vícios porque ela está presa mesmo. Ela não sabe como se libertar. E ela tem culpa porque ninguém falou para elas. Ninguém ensinou. Como eles vão conhecer Jesus se não há quem pregue, não há quem ensine? De repente você vê hoje com uma expectativa, e eu quero que você venha para a igreja com expectativa, amém? Fala para o seu irmão, tu veio com expectativa, irmão? Fala com ele, veio? Não veio, fez bem. Tem que vir com expectativa. Só que a palavra hoje é sobre jejum. Então eu preciso entender, e que às vezes um cristão que está afastado, ou aquele cristão que está seguindo a Jesus, desde ele ficar se culpando, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer o cigarro, eu não consigo vencer a comida, eu não consigo vencer essa bronca que eu tenho quando eu dirijo, se o cara me fechar eu xingo mesmo, eu não sei, eu não consigo. Faz o jejum. Faz o jejum. E Deus vai quebrar, vai tratar você. Porque o primeiro processo é aí, né? E a gente fica sensível à voz de Deus. Em Atos 13, 2, ficamos mais sensíveis à voz de Deus. Vocês vão ver esse detalhe aqui. Atos 13, vamos lá para Atos. Eu posso ouvir mais um glória a Deus? Ah, Jesus, glória a Deus. Quantos amam Jesus? Digam amém. Ame mesmo, ele é maravilhoso. Atos 13. Você já reparou que a gente vai falando de Jesus e a gente começa a sorrir, né? Jesus, aí você está assim, Jesus. Mas uma alegria, né? É assim mesmo, a alegria do Senhor é a nossa força. Atos 3, 2, olha só. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A igreja aqui de Antioquia é a igreja dos gentios. Estavam orando e jejuando. Orando e jejuando. Aí o Senhor falou com eles. Mas sabe, eles ficaram sensíveis, conseguiram entender o que Deus queria. Eu aprendi algo aqui. Eu preciso saber o que Deus quer nas minhas decisões. Eu tenho falado para vocês, vocês vão tomar decisões, vocês vão comprar alguma coisa, vocês vão falar com alguém, vocês vão fechar um negócio. Coloca em jejum. Ah, mas ninguém nunca falou, estou te falando agora. Tu tem negócio para fechar até o final do ano? Coloca em jejum esse negócio. Não só ora não, coloque em jejum, para você ficar mais sensível à voz de Deus. Porque aí, se não for, Deus vai falar assim, não feche esse negócio. Porque você se aproximou com intimidade com Deus, você está se dedicando no jejum, não total, mas o normal. Aquele que você está comendo, tem uma hora e você para, e você fez uma dedicação. E aí a palavra de Deus vai dizer aqui, depois, que eles souberam o momento certo para realizar o que Deus falou. Olha aqui. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Então, saber o momento certo. Deus falou e fala, é para agora. Então, tem coisa que Deus vai falar. Presta atenção nesse detalhe. É ensinamento hoje de manhã. Tem coisa que eu estou buscando a Deus e Deus vai falar assim, ele está tendo intimidade comigo, ele está se esforçando. É ele, eu não preciso nada disso. Eu sou Deus. Mas eu estou me agradando dessa intenção dele. Ele está entendendo que é uma arma espiritual para ele. Ele precisa de direcionamento. Ele está se aproximando. A alma, as emoções, as vontades deles estão se aproximando daquele que o Espírito está ligado ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque os filhos de Deus são conhecidos pela marca da presença do Senhor, do Espírito Santo dentro dele. Então o meu Espírito testifica com o Espírito Santo que eu sou filho.
Então, quando eu começo a buscar Xalamaiô, eu começo a buscar a presença, o Espírito Santo vai me testificando, você é filho. E aí, a minha alma perde o controle, porque no controle é o seguinte, eu vou tomar qualquer decisão. A minha alma agora está sob controle, subjugada ao Espírito Santo. Aí o Espírito Santo fala, olha, é isso que eu quero, mas não foi a hora de fazer, mas é isso que eu quero. Está entendendo aqui? Tem coisa que Deus vai falar assim, é isso que eu quero para você esse ano, mas espera um momento. Aí você sabe falar, Deus falou, Deus falou comigo, Deus falou. Deus não fala para falar nada, eu só falei para você. Não é hora de falar, não é hora de orar, é hora de ficar calado. Você já sabe o que eu tenho que fazer. Agora, um momento certo, agora vai lá e coloca a mão sobre eles. Então tem coisa que eu preciso entender o que Deus está falando e o momento de fazê-lo, porque aí não vai dar errado. Não tem negócio de olho gordo, porque se for olho gordo vai fazer dieta, porque vai emagrecer. Entende isso? É importante a gente entender a necessidade para vencermos batalhas espirituais. Jejum fortalece o teu espírito para lutar contra as tentações e forças espirituais. Não é só questão minhas, mas são questões espirituais. Você está percebendo que dentro da sua família há uma situação, eu tenho falado isso aqui. Aí tem pessoas que acham o seguinte, pode fazer? Pode. No momento que você aceitou Jesus, você pode usar todas as armas espirituais de Deus. Pode. Mas às vezes nós não estamos cientes, ou como fazer, ou até preparados por causa da nossa, ainda já está tomando leite. Ainda somos meninos. E aí na hora que a coisa esquenta, a gente fica, o que eu vou fazer agora? Diante de uma situação que alguém se levanta lá, espiritualmente, possesso, ele tem até fé, mas ele fica assustado. E quando leva aquele impacto, desequilibra. O problema é o impacto, porque ele não tem experiência, não tem expertise. Então estou te ensinando como você vai poder vencer fazendo a prática. Eu começo, eu vou jejuando, eu vou buscando a Deus, eu vou com direcionamento, eu luto dentro da minha casa. Eu ainda não vou lutar no território do vizinho. Não entra no território do vizinho ainda, você não tem condição. Mas na tua casa você tem autoridade. Na minha casa eu tenho. Eu quando vou orar na casa de alguém, eu já fui aqui na casa de alguns irmãos, a coisa que eu falo assim, o irmão passa a autoridade da casa para mim? Eu preciso ter autoridade da casa, porque se eu não tiver autoridade da casa, o demônio vai falar, você não tem autoridade da casa? Eu entendo luta espiritual. Então estou te ensinando. Alguém fala assim, irmão, ora aqui, eu estou numa luta tremenda. Aí você chega lá, sai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o demônio vai, que tola, não conhece nada. Não conhece batalha espiritual, a autoridade dela, ela não está nem com o coração nisso. Porque quando ela foi embora, ela fica falando, eu nem sei se vai ser isso mesmo. Ela não está com fé, ela não ora, eu fico perturbando a alma dela. Ela fala, ela vai para a igreja, não presta atenção. Eu tiro a atenção dela, ela fica no celular. E ela já diz assim, ninguém tem nada comigo. E aí a gente pensa que a luta espiritual é brincadeira. Então o que a gente faz? A gente ora, jejua, e aí eu estou na guerra na minha casa. Na minha casa eu tenho autoridade. Mas eu sou a esposa. Você tem autoridade. Eu sou a filha. Você está com Jesus? Tem autoridade. Aí você pode ver a libertação do seu pai. É impossível. Não é impossível. Entra no jejum a respeito disso. Você está orando, mas entra com essa arma espiritual. Está com jejum. Eu estou entendendo que o jejum é uma arma. Eu vou me fortalecer. E aí o Senhor vai se agradar. E ele vai responder, assim como ele respondeu para Josafá, assim como ele respondeu para Neemias, assim como ele respondeu para Esté, ele vai responder para mim e o nome dele será glorificado no meu lar. Existe um horário certo para jejuar? Não. Você vai fazer o seu horário, eu já estou explicando aqui. Pastor, se eu tiver dúvida, eu posso me perguntar depois. Por isso eu estou fazendo um mês antes. Por isso eu estou fazendo com um mês antes. Porque se você tiver dúvida, me pare. Pare com os pastores, eles vão explicar. Pastor, tem horário certo? Não. Diz pastor Luciano Ciburá. São minhas regras, meu jejum, minhas regras.
Eu gostei muito dessa palavra dele, de meu jejum, minha regra. Agradeço aos pastores por esse livro, mais uma vez que agradeço a vocês. Meu jejum, minhas regras. Por que isso? Eu vou fazer meia-noite até meio-dia. Mas de repente você fala assim, para mim não é bom meia-noite a meio-dia. Não é bom. Eu prefiro fazer de 6 horas da tarde até 6 da manhã. Tem problema? Não. Você pode fazer das 6 da tarde, chegou 5h59, me alimentei, fiz meu lanche, eu fiz minha janta, para que janta cedo. A partir de agora, eu começo o meu jejum. Precisa ser falado. Não é por causa do escritório, é por causa de você mesmo. Eu estou em jejum. Agora não vou comer nada. Se você, como esse jejum é um jejum normal, ele não vai ser, é o jejum parcial, né? Então você vai comer horários, você vai beber água e você vai evitar por um tempo a alimentação. Então eu posso começar, pastor, eu posso começar 9 da noite e terminar 9 da noite? Eu quero fazer 12 horas? Pode. Mas é hora de dormir. Irmão, quem começa à meia-noite e não dorme até as 8 da manhã? É a mesma coisa. Então eu posso começar às 6. Às 6, porque eu trabalho, eu chego, eu consigo. Agora, eu posso fazer esse horário mais estendido? Aí você vai fazer a sua regra. Eu quero fazer 15 horas. Amém, você tem condições de fazer 15 horas. Vou começar meia-noite e vou acabar às 3. Tem pessoas que conseguem fazer 18 horas. A gente não aconselha, as pessoas tomam remédio. Então não vai deixar de tomar o seu remédio. Né? Então, entenderam isso, amém? Então, você precisa ter um horário estipulado. A gente orienta sempre à meia-noite. Mas no dia 3, 2 por 3, é meia-noite? Não, mas eu vou parar às 6 da manhã. Então, no domingo, dia 2, eu começo às 6 da noite. Entenderam? Amém, amém? Então, mas pastor disse que é para começar meia-noite. Não, eu já vou começar o meu jejum no dia 2. E vou acabar ele no dia 23. Amém? Defina um propósito específico. Busque algo claro. Eu já sei que o principal é essa intimidade com Deus, mas eu preciso buscar algo claro. Os secundários precisam estar ativos. Por que eu preciso orar? Eu tenho uma causa na justiça. Posso orar por isso, pastor? Quantas vezes eu já fiz jejum por isso? Por causa na justiça. Os irmãos que conhecem o meu testemunho. Então, claro, eu posso orar para que o Senhor faça um milagre de salvação na minha família? Pode. Posso fazer um jejum para que haja uma cura? Pode. Posso fazer jejum para libertação? Pode. Posso fazer jejum porque eu quero... Deixa eu falar isso. Nós tivemos um noivado agora há poucos dias. Ontem. Eu posso fazer um jejum porque eu quero encontrar um homem de Deus para a minha vida, uma mulher de Deus? Pode. Pode. Eu posso fazer jejum porque eu quero ter netos? Pode. Então isso é um secundário. Não há problema nenhum. Então eu preciso definir o que eu quero. Porque então também eu vou fazer jejum, eu nem sei para quê. Aí você está fazendo um jejum sem propósitos. Então eu sei porque eu estou fazendo jejum. Aí a pessoa fala assim, a Bíblia diz, não fala, mas nesse não falar, eu achei muito interessante no livro, ele coloca isso, né? Ele fala, não falar, como não falar? O pastor Luciano Tibirá disse que teve uma discussão muito positiva com o pai dele. Porque o pai dele sempre fez jejum e ele não sabia. Aí ele falou, pô pai, o senhor faz jejum, o senhor é pastor, nunca me falou. Ele falou, porque não pode falar. Eu falei, como não pode falar, pai? Porque como a gente soube que Jesus fez jejum? Porque ele falou. Aí o pai dele falou assim, é. O que o Senhor não quer? Que haja exibicionismo. Estou fazendo jejum. Não é fácil não. Para com isso, faz jejum. Eu não posso ir para o restaurante, eu não posso ir para a festa, estou fazendo jejum. Tem um testemunho dele também, que ele estava fazendo jejum de 40 dias, que ele faz jejum de 40 já, né? 2 vezes por ano. Aí disse que ele estava fazendo jejum, aí ele falou, eu vou, vai ter um encontro de pastores, eu vou lá com os pastores. Aí o pessoal, mas que eu tenho jejum? E o que tem com isso? Não tem nada, eu não posso, eu vou para bater papo, para rir, para conversar. Aí chegou lá, o pessoal tudo comendo, aí eu vou ficar sem graça, problema de vocês.
Eu quero estar com vocês. Então, não há problema. Você pode chegar, de repente você está lá 9 horas da manhã, fazendo jejum até meio-dia, né? Aí chega aquela hora do lanche do trabalho. Porque quando eu trabalhei, eu lembro que tinha um horário do lanche. Não sei se ainda tem. Tem horário do lanche ainda? Obrigado, Andréia. Tem horário do lanche. Aí chegava o horário do lanche, aí você vai lá para o horário do lanche, aí você não vai, eu não fala. Não, você pode falar, gente, eu não vou comer não, porque eu estou em jejum. Fala, para ninguém ficar oferecendo. Gente, obrigado, eu estou em dedicação. Poxa, eu acho que o crente perdeu muito tempo e a oportunidade de falar que se dedica para Deus. Nós fomos tolhidos disso, por falta de conhecimento. E por falta do conhecimento o povo perece, não testemunha. Rapaz, eu chego nos professores que você trabalha, tá lá no táxi, o cara com um cachorro quente, um podrão, né, que a gente chama, aquele podrão, sei lá. Aí o cara, que é teu amigo, chama, aí, tu é um pedaço do podrão. Eu quero não, cara, tô em jejum, tô em dedicação ao Senhor. Oh, legal. Pô, não teve exibição, apenas falou a verdade. Entende isso? Porque eu estava com alguém, e no momento que eu estava comendo, aí a pessoa perguntou e falou assim, eu estou de jejum, quebrei o meu jejum. Mas quebrou como? Eu falei, quebrou nada, irmão. Quebrou nada. Você não comeu. Amém, amém? Entendeu isso? Então não tem problema. Fale o seu detalhe. Qual o benefício? Já estamos indo para o final. Quais são os benefícios? Aumentar a sensibilidade, aproximar-se de Deus, fortalecer a nossa fé e nos ajudar a nossas libertações, nossos vícios e trazer clareza e discernimento. E é isso que nós queremos que a igreja entenda aí no dia 3, daqui a um mês. Vocês podem ir se preparando. Deixa de comer algumas coisas. Começa a parar algumas coisas. Você gosta muito de refrigerante? É proibido? Nada, não, às vezes não faz bem, a gente sabe. Mas você toma, tudo bem. Você para um pouquinho. Uma das coisas que eu aprendi também, esse livro fala, é que você não precisa falar de fazer exercício, ao contrário, está em jejum, vai fazer exercício. Cara, isso tem coisa médica. Não, porque é pior, quando você para de comer e não faz exercício, há uma parte química que precisava ser trabalhada, aí quando a pessoa fica com dor de cabeça, fica fraca, daqui a pouco não consegue fazer. Vai caminhar, estou em jejum, vai caminhar, caminha, normal. Se você faz prática esportiva, você faz workout, vai lá fazer. Vai se exercitar. Não deixe de exercitar-se. E agora, durante esse mês, se você conseguir se adaptar, diminuir algumas coisas, entender qual o jejum que eu vou fazer. 1 hora. Gente, obrigado por vocês estarem na presença de Deus aqui. São meio-dia, né? Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Eu até me assustei agora. Mas faça isso. Faz um propósito. Senhor, me ajuda a fazer um jejum. Você vai ver resposta de Deus. Você vai crescer. Deus vai abençoar o seu ministério e os seus negócios. Às vezes, o que vai acontecer, eu creio que Deus vai abrir tua mente. Você vai entender muitas coisas que estão acontecendo. Esses homens de Deus entenderam muitas coisas. Por isso Deus falou, não, você precisa batalhar. Aí Esther teve a alegria do rei e falou, Esther, o que você está precisando? Ele falou, vamos fazer um jantarzinho, um almocinho? E ela começa com toda a estratégia. Então, para cada detalhe, Deus vai te dar as expertises, o direcionamento, mas não diga para você, eu não vou fazer jejum. É obrigado, pastor Pedro? Não, nós não obrigamos nada aqui. Nós orientamos para que você tenha uma experiência com Deus. Amém? Então, que Deus abençoe. Essa palavra de direção fique no seu coração. Havendo dúvida, fale comigo. E no dia 3 de novembro, vamos começar o jejum. O 5º ano de jejum de 21 dias. Que Deus nos abençoe. Amém?